encontrei minha mãe evangélica sozinha em casa com meu tio. Ela estava feliz e sorridente, com o cabelo bagunçado pela boca. Eu nunca imaginei que minha família escondesse um segredo tão devastador. Cresci em um lar tradicional, daqueles em que o culto de domingo era mais importante do que qualquer evento social. Minha mãe, Ivone, era uma mulher devotada, uma daquelas evangélicas fervorosas, sempre à frente das atividades da igreja. Meu pai, Carlos, era mais reservado, mas acompanhava minha mãe em tudo, especialmente nas questões religiosas. Eles eram um casal que todo mundo admirava na nossa comunidade. Ou pelo menos era isso que aparentavam. Era uma quarta-feira à tarde quando tudo começou a desmoronar. Eu havia saído mais cedo da faculdade porque meu professor cancelou a última aula. Cheguei em casa e percebi que a porta da frente estava encostada. Estranhei, porque minha mãe sempre trancava tudo com 1000 voltas na chave. Entrei devagar, chamando por ela, mas ninguém respondeu. Quando passei pelo corredor em direção à sala, ouvi risadas abafadas. Meu coração acelerou. A risada era familiar, mas não parecia apropriada para o tom sério que minha mãe sempre mantinha. Fui seguindo o som até a cozinha, onde a cena que vi ficou gravada na minha mente para sempre. Minha mãe estava sentada no colo do meu tio Renato, irmão do meu pai. Eles estavam tão distraídos que nem perceberam minha presença. Ele beijava o pescoço dela enquanto ela ria, com o rosto vermelho de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Por um momento, eu congelei. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Quando finalmente recuperei os sentidos, minha bolsa escorregou do meu ombro e caiu no chão com um barulho seco. Eles se afastaram num pulo, como se tivessem levado um choque. Minha mãe tentou ajeitar o cabelo rapidamente, enquanto meu tio ficou de pé, gaguejando alguma desculpa absurda sobre como eles só estavam conversando. O que está acontecendo aqui? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, embora minhas mãos estivessem tremendo. Minha mãe tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Ela começou a falar algo sobre como eu estava interpretando errado a situação, mas nós três sabíamos que não havia como justificar aquilo. Renato apenas abaixou a cabeça e murmurou que precisava ir embora. Ele passou por mim sem coragem de me olhar nos olhos e saiu apressado. Quando ficamos sozinhas, minha mãe tentou me convencer a não dizer nada. Ela chorava, implorando, dizendo que era um erro, que aquilo nunca mais aconteceria. Mas eu estava em choque, com raiva, decepcionada. Como ela podia fazer isso com o meu pai? Como podia trair todos os princípios que pregava na igreja? Eu poderia ter contado tudo imediatamente, mas decidi não fazer isso. Não ainda. Algo dentro de mim queria que ela sentisse a pressão de viver com aquele peso. Naquela noite, não consegui dormir. O olhar de desespero dela me perseguia, mas minha raiva era maior. No dia seguinte, quando acordei, tomei uma decisão. Se ela queria que eu guardasse o segredo, isso teria um preço. Eu quero um carro, mãe. Soltei a frase sem rodeios enquanto tomávamos café da manhã. Ela me olhou, confusa. O quê? Você ouviu. Quero um carro. E nem adianta dizer que não tem dinheiro. Sei que vocês têm economias. Se não quiser que o papai saiba do seu momento de fraqueza, é o mínimo que pode fazer. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela sabia que estava encurralada. Durante semanas eu a manipulei. Era um carro, depois dinheiro para viajar com meus amigos, e, por fim, até mesmo um pedido para que ela parasse de me encher sobre as questões da igreja. Ela obedeceu a tudo, provavelmente aterrorizada com a ideia de que eu pudesse contar a verdade. Mas a verdade é que, quanto mais eu havia se submeter às minhas exigências, mais a culpa me corroía. Comecei a me perguntar se eu não estava me tornando tão ruim quanto ela. Afinal, estava usando o erro dela para obter vantagens. A situação ficou insustentável quando meu tio Renato começou a aparecer na casa de novo. Apesar das minhas chantagens, eles continuaram se encontrando. E, dessa vez, eu sabia que precisava decidir o que fazer: confrontar meu pai,
destruir a imagem perfeita da nossa família ou continuar vivendo com aquele segredo sufocante. A escolha não foi fácil, mas mudou tudo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Minha mãe, cada vez mais submissa às minhas exigências, parecia viver num estado de tensão constante. No entanto, o que mais me incomodava não era apenas a traição dela, mas algo inesperado que começou a crescer dentro de mim, uma curiosidade estranha e perigosa sobre o meu tio Renato. Renato sempre foi o irmão descolado do meu pai. Enquanto meu pai era sério e tradicional, Renato era o oposto, charmoso, espontâneo e com aquele jeito despreocupado que fazia qualquer pessoa se sentir à vontade perto dele. Eu nunca havia pensado nele de outra forma além de como meu tio, mas depois do que testemunhei, algo mudou. Era como se aquela cena tivesse acendido uma chama que eu nem sabia que existia. Eu me pegava pensando nele mais do que deveria, relembrando cada detalhe, a forma como ele olhou para minha mãe, o sorriso malicioso que escapava mesmo quando ele tentava disfarçar. Era errado, e eu sabia disso, mas era impossível ignorar. A oportunidade de testar os limites surgiu numa tarde em que Renato apareceu em casa para resolver um assunto com minha mãe. Eu sabia que ela não estava, então me ofereci para atendê-lo. Oi, tiazinha, sua mãe está? Ele perguntou, como sempre, com aquele sorriso fácil que parecia iluminar qualquer ambiente. Não, ela saiu, mas pode entrar se quiser. Respondi, tentando parecer casual, embora meu coração estivesse disparado. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Fechou a porta atrás de si e me seguiu até a sala. Enquanto ele se sentava no sofá, fui até a cozinha preparar um café. Mas, em vez de levar 2 xícaras, trouxe apenas uma. Ah, esqueci de perguntar. Você quer café também? Perguntei, fingindo distração, enquanto me sentava ao lado dele com a única xícara nas mãos. Não, tranquilo. Ele respondeu, me olhando de um jeito que fez minha pele arrepiar. Havia algo no silêncio que se seguiu. Um clima denso, quase palpável, que parecia encher o espaço entre nós. Era agora ou nunca. Tio Renato, posso te perguntar uma coisa? Minha voz saiu suave, quase um sussurro. Claro, o que foi? Ele respondeu, relaxando no sofá, mas mantendo aquele olhar atento. Por que você faz isso com o meu pai? A pergunta saiu do nada, e ele claramente não esperava. Endireitou-se, ficando sério de repente. O quê? Como assim? Eu vi você e a minha mãe. Eu sei o que vocês estão fazendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Olha, eu sei que não deveria ter acontecido, ele começou, mas eu o interrompi. Não estou aqui para te julgar, Renato. Disse, me inclinando levemente na direção dele. Só quero entender. Foi um erro, ele murmurou, desviando o olhar, mas eu percebi o rubor subindo pelo seu pescoço. Decidi testar os limites. Me aproximei ainda mais, até que nossos joelhos se tocassem. Ele não se afastou. Um erro que você repetiria? Perguntei, com um sorriso que eu mesma mal reconheci. Os olhos dele se fixaram nos meus, e naquele momento eu soube que ele entendia exatamente o que eu estava fazendo. Você está brincando com fogo. Ele disse, com a voz rouca, mas não se moveu. Talvez eu goste de brincar. Foi ele quem quebrou o contato visual primeiro, levantando-se abruptamente e passando a mão pelos cabelos. Isso é errado. Você sabe disso. Assim como o que você faz com a minha mãe? Retruquei, desafiadora. Ele me olhou por um longo momento, e pude ver o conflito em seus olhos. Por fim, sem dizer mais nada, ele pegou as chaves do carro e saiu apressado, me deixando sozinha na sala com um sorriso triunfante no rosto. Mas aquilo não era o fim. Sabia que tinha plantado uma semente. Agora, era só questão de tempo para que ela germinasse. Depois daquele dia, tudo mudou. Renato passou a evitar a casa, e quando precisava vir, fazia questão de que minha mãe estivesse presente. Mas eu sabia que ele estava tão preso naquele jogo quanto eu.
O olhar furtivo que ele me lançava quando achava que ninguém estava vendo, a tensão em seus gestos sempre que eu entrava na sala, era evidente que ele não conseguia me tirar da cabeça. Eu aproveitei isso. Cada encontro era uma oportunidade de testar os limites, de observar como ele reagia. Às vezes, eu usava roupas mais justas ou maquiagens sutis, apenas o suficiente para capturar sua atenção. Outras vezes, deixava comentários inocentes que escondiam intenções óbvias. Foi numa tarde de domingo, durante o almoço em família, que o jogo atingiu outro nível. Renato havia aceitado o convite para comer com a gente, e, como de costume, todos estavam à mesa: meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Eu estava sentada de frente para ele, e enquanto minha mãe conversava sobre banalidades da igreja, percebi que Renato evitava cruzar o olhar comigo. Era quase cômico, a forma como ele se concentrava no prato, cortando a carne com tanta força que parecia querer quebrar o garfo. Tio Renato, você está tão calado hoje. Está tudo bem? Perguntei, com o tom mais inocente que pude simular. Tudo, sim. Ele respondeu rapidamente, sem me olhar. Sério? Parece meio nervoso. Continuei, inclinando-me levemente sobre a mesa, o que fez minha mãe lançar um olhar desconfiado, mas que logo foi desviado por outra conversa. Renato me lançou um olhar breve, mas intenso. Era um aviso silencioso para que eu parasse. Ignorei. Depois do almoço, aproveitei o momento em que todos estavam distraídos na sala e o segui até a cozinha, onde ele lavava a louça. Fechei a porta atrás de mim, bloqueando sua saída. Ele suspirou profundamente ao perceber minha presença. O que você quer? Ele perguntou, sem me encarar, esfregando um prato com força exagerada. Quero entender por que você está fugindo de mim. Respondi, cruzando os braços e encostando na pia ao lado dele. Isso não é um jogo, garota. Você está mexendo com coisas que não entende. Talvez eu entenda mais do que você imagina. Retruquei, inclinando-me ligeiramente para mais perto. Não é como se eu fosse inocente, Renato. Ele finalmente largou o prato e me olhou, com a mandíbula tensa. Isso tem que parar. Disse, mas a firmeza em sua voz não combinava com o jeito como seus olhos vagavam rapidamente pelo meu rosto. Você acha mesmo que consegue parar? Perguntei, minha voz baixa, quase um sussurro. Por um momento, ele não respondeu. Apenas me encarou, os olhos queimando de algo que eu não conseguia definir se era raiva, desejo ou medo. Talvez fosse uma mistura dos três. Você é perigosa. Ele finalmente disse, afastando-se um pouco, mas não antes de eu perceber que suas mãos tremiam. Eu sorri. E você gosta disso. Renato saiu da cozinha às pressas, e eu fiquei sozinha, satisfeita. Mas, à medida que o silêncio tomou conta do espaço, um pensamento começou a me incomodar: até onde eu estava disposta a ir com aquele jogo? Por mais que eu sentisse que tinha o controle, também sabia que estava brincando com algo que poderia explodir a qualquer momento. E, no fundo, eu não sabia se estava pronta para lidar com as consequências. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse isso que tornava tudo tão irresistível. Era uma tarde abafada, o tipo de dia em que o calor parecia amplificar cada som e sensação. Meu pai estava no trabalho, e minha mãe havia saído para um compromisso na igreja. Eu sabia que Renato tinha prometido aparecer para conversar, mas ambos sabíamos que o significado daquela palavra já tinha sido distorcido há muito tempo. Quando ele chegou, parecia nervoso, mas eu o recebi com um sorriso tranquilo. A porta mal havia se fechado quando ele me segurou pelo braço, sua expressão tensa. Precisamos parar com isso. De verdade. Ele disse, sua voz baixa e urgente. Renato, você está aqui, não está? Isso já responde sua pergunta. Ele me encarou, dividido entre o que parecia ser o senso de moralidade e o desejo que claramente o consumia. Não dei tempo para que ele ponderasse muito. Dei um passo à frente, reduzindo o espaço entre nós, e coloquei minha mão em seu rosto. Para de lutar contra isso. Dessa vez, ele não resistiu.
Seus lábios encontraram os meus com uma intensidade que quase me fez perder o equilíbrio. O beijo era faminto, cheio de tudo o que tínhamos reprimido nas últimas semanas. Ele me puxou para mais perto, suas mãos firmes em minha cintura, enquanto eu me deixava levar pelo momento. Nossas roupas foram ao chão, nos viramos ao mesmo tempo, congelados, apenas para encontrar minha mãe parada no batente da porta. O choque em seu rosto era evidente, seguido por uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos alternavam entre mim e Renato, como se tentasse compreender o que estava acontecendo. O que é isso? Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz falhando. Renato imediatamente deu um passo para trás, as mãos erguidas em um gesto de defesa. Flávia, isso não é o que parece. Não é o que parece? Minha mãe praticamente gritou, sua voz agora carregada de fúria. Então me explique, Renato. Porque parece que você está beijando a minha filha. Eu fiquei parada, sem dizer nada. Parte de mim queria confessar tudo, mas outra parte, a mais teimosa, simplesmente não conseguia ceder. Mãe, você não tem moral para falar nada. Eu disse, finalmente quebrando o silêncio. Os olhos dela se estreitaram, sua expressão mudando de raiva para algo mais calculista. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Eu sei sobre você e o Renato. Eu vi vocês dois juntos. O rosto dela ficou pálido, e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Renato olhou para mim com descrença, como se não acreditasse que eu fosse capaz de jogar tudo no ventilador assim. Você sabia? Ela perguntou, a voz tremendo. Claro que sabia. E agora eu me pergunto, quem está mais errada aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe olhou para Renato, depois para mim, e pude ver a compreensão lentamente se formando em sua mente. Você fez isso para me punir. Ela disse, finalmente, sua voz carregada de desgosto. Não, mãe. Eu fiz isso porque eu quis. Assim como você fez. Renato, que até então parecia uma estátua, finalmente falou. Isso foi um erro. Tudo isso. Eu nunca deveria ter permitido que chegasse a esse ponto. Minha mãe riu, mas era um riso amargo, sem humor. Ah, Renato, você realmente acha que pode simplesmente sair dessa? Você destruiu essa família. Nós dois destruímos. Eu assisti enquanto ela passava por nós, pegando suas coisas e saindo pela porta sem olhar para trás. Renato me lançou um último olhar antes de segui-la, deixando-me sozinha no meio do caos que eu havia ajudado a criar. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa novamente,